Lucas capítulo 23, versículos 32 a 49. Lucas 23, de 32 a 49. Quero parabenizar nesse dia os pastores da igreja, amém? Aos pastores também que estão nos ouvindo na live. Pelo dia do pastor, é o segundo domingo de mês de junho. Pelo ministério, que o Senhor abençoe nosso pastor presidente, aos pastores da igreja da De Cruz e aos pastores que nos ouvem neste momento. Amém? Então, desejo um feliz dia do pastor. Que o Senhor venha refrigerar e sempre diminuir a carga. Mas se a carga vir, que a força seja mantida, que os braços continuem levantados. Amém? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para os seus pastores e os pastores que dirigem igrejas e conduzem o rebanho à presença do Senhor. Glória a Deus por isso. Lucas capítulo 23, versículo 32 a 49. Você pode ficar de pé. Vamos fazer a leitura e depois você pode sentar. Dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. O povo ficou observando, e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, as trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e a afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando estas coisas. Senhor, meu Deus, obrigado pela Tua palavra. Fala ao Teu povo, fala aos nossos corações, aquilo, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração, papai, que venha trazer o efeito, a Tua palavra, Senhor, nos transformar de dentro para fora. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Pode se assentar. Quero falar um pouquinho sobre a cruz. A cruz, na verdade, ela representava uma sentença de morte. Ela não veio do Império Romano, nem veio a partir de Jesus. Os assírios, os babilônicos, começou com os assírios, através do rei Senaqueribe, para punir aqueles reis e aqueles pessoas notórias da cidade a qual eles conquistavam, demonstrando poder, demonstrando severidade e mostrando àquela nação dominada quem é que mandava.
E assim se começou as crucificações. A crucificação naquela época, ela levava a isso. Uma nação soberana dominou sobre outra e crucificava os seus prisioneiros, crucificava aqueles líderes a qual foram dominados. Isso veio desde a Assíria, passou pela Babilônia, foi andando ao longo do tempo, isso remete a 600 anos antes de Cristo. Alexandre o Grande chegou ao ponto de crucificar 2.000 pessoas no domínio de uma cidade antes de Cristo. E o Império Romano, ao ascender as conquistas, a ascender como império, a conquistar todas essas nações, ele absorveu não só a cultura, ele absorveu não só as pessoas que eram daquelas regiões, entre elas a própria Galileia, Judéia, Jerusalém, e manteve a crucificação, mas regulou-a. Ele regula a crucificação como um ato punitivo de sentença condenatória. Era necessário haver um julgamento, era necessário haver um crime cometido para que aqueles malfeitores fossem condenados à crucificação. A crucificação era a pior sentença de morte. Em alguns casos, a crucificação, após ela, adivinha ainda da cremação e ainda da decapitação. Mas, por ser uma morte lenta, por ser uma morte dolorosa, excruciante, ela era e ainda é considerada a morte penal mais dura e difícil realizada pelo homem. Nenhum tipo de tortura, nenhuma tortura, nem o próprio empalamento é mais doloroso e mais penoso do que a crucificação. E Jesus foi levado a esse tipo de punição, que veio a ser mudado 500 anos, 400 a 500 anos, na verdade no século IV depois de Cristo, quando Constantino se torna cristão, ele não quer ligar a vida cristã à morte, à cruz como condenação, mas agora ele traz a cruz como um ato de amor. Ele encerra toda crucificação, declara o império como um império cristão e encerra toda a condenação por crucificação. E a cruz passa a ser um símbolo de amor. Uma pessoa, um homem, sem culpa, se fez culpado na pior das condenações por amor àqueles que mereciam ser culpados. Essa foi a imagem. Hoje a cruz representa o cristão. Hoje a cruz representa aquele que serve a Jesus Cristo. Mas eu quero falar também dos dois ladrões. Jesus foi levado à cruz pelos nossos pecados, pela minha culpa, sua culpa. E não foi qualquer morte, como eu já disse, foi uma morte de cruz. A Bíblia enfatiza muito isso, foi uma morte de cruz, porque foi a pior morte que o ser humano poderia sofrer naquela época. E dois ladrões foram crucificados com ele, mas justo, de forma justa, porque eram malfeitores. A Bíblia fala que eram salteadores, eram malfeitores. Salteadores são ladrões, poderiam ser latrocidas, né? Poderiam ter roubado para matar, ou matado e roubado, mas estavam ali juntamente com Jesus. Logicamente que Jesus foi induzido à crucificação, não só pelos romanos, mas pelos próprios judeus. Era a chance dos judeus se livrar de um rebelde. A crucificação ela era dada aos criminosos com a vida, os homicidas, os estupradores, os rebeldes,
aqueles terroristas, como o caso dos zelotes, né, os judeus que se rebelavam contra o Império Romano e viviam saqueando os depósitos, matando os soldados romanos, e eram judeus. Na maioria, todos os zelotes eram crucificados. E Jesus foi colocado nesse meio como um rebelde, induzido pelos judeus, porque ele pregava algo revolucionário. Ele não foi condenado por aquilo que ele fez, mas ele foi condenado por aquilo que achavam que ele iria fazer. Revolucionar. E Jesus revolucionou. Eles tinham razão. Jesus revolucionou. Naquele dia em que os três foram crucificados, houve uma revolução na humanidade e uma revolução no plano espiritual. Aquele dia foi um dia ímpar, que talvez nunca mais aconteça, porque dividiu a humanidade em antes e depois de Cristo. Naquele dia, a Bíblia diz que corpos se levantaram do sepulcro, isso no natural. Naquele dia, pessoas foram curadas. Naquele dia, o céu se escureceu no meio do dia, assustando o soldado romano e aquelas pessoas que assistiam. Algo extraordinário estava acontecendo no mundo espiritual de tão grande que afetava o mundo natural. A história estava sendo mudada naquele momento. Jesus estava sendo levado à cruz para a morte, sem a perspectiva, certeza de ressurreição. Jesus havia falado, havia prometido, mas as pessoas não entendiam. Esperavam o Messias para salvar o povo judeu do Império Romano. E Jesus não estava preocupado com isso. Mas haviam dois ladrões ali que eu quero trazer. A Bíblia traz figuras para que nós nos representemos nele, para que nós possamos trazer para a nossa realidade. E os dois ladrões são dois tipos de pessoas na igreja. São aqueles que estavam com Jesus, merecedores da condenação, pecadores, sabedores de que estavam ali porque mereciam ser crucificados, pelos atos que fizeram, pelos seus pecados. E eles possivelmente estavam ali, ansiando, desejando que Jesus fizesse algo. Tanto é que falam, né? Salva-te a ti mesmo e a nós. Um ladrão disse isso. Esse ladrão, ele representa aqueles que querem que Jesus tire a sua dor. Querem que Jesus dê aquilo que ele quer. Querem que Jesus se adapte à sua vontade. Querem se livrar daquilo que ele se enfiou. Jesus resolve isso para mim. Jesus me tira disso aqui. Já que você é Deus, me cura, paga minhas dívidas, resolve meu casamento, me tira dessa situação a qual eu estou. Querem um Jesus para aplacar a dor e tirar a dor no natural, sem a minha perspectiva da eternidade. Muitos talvez justifique, como eu falei da terça-feira, eu nunca vi ninguém, eu vim para Jesus porque está tudo bem comigo, eu sou rico, meu casamento está perfeito, meus filhos são saudáveis, eu estou próspero, eu tenho uma saúde perfeita, eu vou viver 100 anos. Ninguém viu agora que eu estou perfeito, vou servir a Jesus. Você conhece alguém? Todos nós fomos a Jesus por uma dor.
uma perda, uma angústia. É natural porque é a porta. E o pecado nos conduz ao remidor dos pecados também. Nos leva para o inferno. Mas aquele que entende que Jesus é o Salvador, vai em direção a Ele. Aquele ladrão, ele não tinha escolha. Ele foi em direção a Jesus. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Mas Jesus nem o respondeu. Jesus nem olhou para ele, talvez. Porque ele não tinha a visão da eternidade, mas tinha a visão de Jesus que poderia resolver o seu problema. Muitos de nós estamos dentro da igreja porque queremos o Jesus que resolva os nossos problemas. Mas na hora que o prego aperta na mão, na hora que falta fôlego, quando o joelho cansa e você se pendura na cruz, você quer desistir, você quer se entregar, você se fala para si mesmo, esse Jesus não vai resolver o meu problema porque ele não resolve o problema e vai buscar a solução em outro lugar. E queremos que Jesus faça isso, aplaque a nossa dor. Apesar do sofrimento igual e de buscarem o mesmo Jesus para terem alívio no momento de dor, tiveram reações diferentes, apesar de ambos pedirem ajuda. Já o segundo ladrão, ele faz o quê? Ele vê em Jesus a possibilidade da eternidade. Ele declara a Jesus que se arrepende e sabe, eu estou aqui porque eu mereço. Eu entrei nessa situação de morte porque eu merecia, nós merecemos. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Este homem aceitou o sofrimento, aceitou a dor, aceitou a angústia dele, mas esperou, criou a esperança de ter a sua dor aliviada na eternidade. Ele não exigiu nada de Jesus. Ele reconheceu nele o Senhor, o Mestre, e sabia que o Senhor iria para um bom lugar. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Em Jeremias 29, 13, fala dessa busca. Todos nós buscamos esse Jesus, pelos motivos errados ou pelos motivos certos. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. O ladrão que queria tirar a sua dor, buscou, mas não achou. Jesus estava na frente dele, mas Jesus não dirigiu a ele uma palavra, porque ele não avançou. Ele via Jesus talvez como um mago, talvez Jesus como, ou de forma escarnecedora, ou de forma irônica, já estou morrendo mesmo. Já que você é o Cristo, tira a gente daqui logo. Salva a ti mesmo e aproveita e me tira daqui. Eu vou lá na igreja. Vai que esse Jesus mesmo exista e me tire dessa situação. E aí que causam e vem as grandes frustrações. Quando Deus não responde, quando Ele não traz uma resposta para você, ou quando a resposta que chega para você não é aquilo que você quer ouvir. E você não quer avançar, porque ainda não entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, e Ele não tem esse mundo para você, mas tem a eternidade para você. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, esse mundo está crucificado junto com esse ladrão. Mas Jesus quer nos levar para o paraíso.
Do verso 40 a 43, né? Jesus fala com esse ladrão. E diz: mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, tenha certeza disso, é certo, hoje você estará comigo no paraíso. Quando o arrependido, aquele que reconhece que é pecador e que erra, vai em direção ao Senhor, ele tem a eternidade para você. Quando você o busca, querendo tirar a dor, ele pode fazer como ele fez muito enquanto estava ministrando naquela época. Mas ele não tem obrigação de fazer. Porque o que interessa para o Senhor é a sua alma. O que interessa para o Senhor é dar para a igreja a eternidade. Ele pode aplacar o nosso sofrimento, mas a certeza é do paraíso. Paulo diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Quantas pessoas estão esperando de Cristo somente nessa vida? Não tem certeza da salvação. Como o pastor sempre fala aqui, o mais importante é que Jesus ressuscitou. Se ele não fizer nada por você, ele morreu na cruz por você. E ele ressuscitou. Quem dos ladrões nós nos espelhamos? Jesus é o centro desta imagem. E dois tipos de pessoas ao redor dele, fazendo pedidos, querendo receber algo dele de forma extraordinária. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. 1 Coríntios 13, 12. Vou ler. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecereis plenamente. Da mesma forma, comigo sou plenamente conhecido. Jesus, naquele momento e nesta imagem, estava inaugurando a igreja. Jesus não inaugurou a igreja quando levantou os discípulos. Os discípulos apenas eram discípulos de um mestre. Jesus, até o momento, não tinha inaugurado algo, ainda não tinha acontecido que justificasse a igreja. Ele disse para Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Foi o primeiro momento que Jesus fala sobre igreja. Ele era a rocha. Naquela cruz havia a igreja. Só que aqueles dois homens não experimentariam a ressurreição de Cristo. Eles não veriam Jesus ressuscitar no terceiro dia. Mas naquele momento Jesus inaugurou o céu, o salvo e inaugurou o inferno com o perdido. Naquele momento o Seol e o Hades se separaram, não só do abismo, mas o céu passou a ir para o terceiro céu, que é chamado de paraíso. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que Jesus entrou com aquele ladrão. Ou aquele ladrão viu a festa que foi quando Jesus chegou no céu. Inaugurando ali a igreja, porque ele ressuscitaria ao terceiro dia. E começaria a pregação do Evangelho.
na pessoa dele, no nome dele, o nome que está acima de todo nome, o Todo-Poderoso agora vive e reina para todos sempre. Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos ter consciência disso, você tem? A morte ronda a nossa vida. O diabo está ao redor buscando a quem tragar. Mas o Senhor deixou para nós a salvação e a eternidade. E precisamos concentrar nisso. Senhor, estou pronto para ser salvo. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Creia na eternidade. Débora, põe a próxima imagem. A imagem da mão. Consegue? Não tem problema não. Muitos de nós é como pegar a água com a mão. Essa pequena porção em nossa mão representa a nossa vida. Passamos aqui o tempo necessário. Hoje, com toda a tecnologia, temos uma perspectiva de vida do Brasil de 73 anos. Já foi de 40. Quem já viu o jornal dos anos 30 que fala aquela idosa de 40 anos? No jornal, né? Uma mulher idosa de 40 anos sofreu um acidente de carro. Jornal dos anos 40. A perspectiva de vida aumentou. Já estão falando que o homem pode viver até 100 anos. Mas a Bíblia diz que acima dos 70 enfado e cansaço. Canseira. E investindo todo o nosso esforço, como esta água na nossa mão, só que ela está jorrando. O tempo está acabando, ela está acabando na nossa mão. Nós não conseguimos segurar isso, é a nossa vida. Tomamos decisões certas, decisões erradas, investimos tudo, gastamos tempo com aquilo que não edifica, negligenciamos a presença de Jesus com as nossas necessidades e atribuições e atribulações, e a água está escorrendo nas nossas mãos. Se você tira uma mão e põe debaixo, não segura a água, é pior, cai tudo. Uns mais bem-aventurados conseguem chegar aos 70, 80, 90. Mas quantos perdem a sua vida assim que nascem? Crianças, adolescentes, jovens. O homem faz seus planos, deseja as coisas, mas o Senhor é que dá a última palavra. Temos muitas ideias, mas o tempo, ele é implacável, e as ideias vão ficando para trás, e a vida vai se esvaindo, e esquecemos de investir naquilo que é mais importante, na eternidade. Põe a outra imagem. Enquanto estamos preocupados com a água na mão, o Senhor Jesus tem um mar de eternidade para você. Enquanto estamos gastando tempo com aquilo que está na nossa mão e perdemos e não conseguimos segurar, o Senhor tem um oceano de eternidade para você. E Ele fala, busca a mim. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Aquele ladrão viu-se
perdido porque tentava segurar o fôlego de vida que ainda lhe restava e não viu a oportunidade da eternidade. Mas o outro ladrão viu em Jesus o Salvador e abraçou a eternidade. Hoje está no oceano da eternidade. E é o que o Senhor tem para mim e para você, a eternidade. Jesus é o caminho, a porta, passemos por Ele com fé e confiança. Não busquemos a Jesus pelo que Ele pode dar, mas pelo que Ele é. Porque tudo é dele, tudo é para Ele, foi Ele que fez, é Ele que manda, é Ele que desmanda. Ele que sopra, Ele que tira o sopro de vida. E nos atribulamos com tantas coisas. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar. Não, 3, desculpa. 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Remoer para trás não vai te adiantar, vai te trazer experiência. Avance para frente, corrija os erros, mas foque em Jesus, que é a balança fiel, que é a coluna de esquina, que é a porta, é o caminho. Em João 16, 33, diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra foi real para aquele ladrão. Você viu em mim a salvação, então hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Naquele momento o mundo se desfez espiritualmente. 3 dias o mundo ficou em silêncio, no natural, mas no mundo espiritual havia uma guerra, uma batalha e celebrações. O universo se movia em torno do Filho de Deus e Ele ressuscitou. Ressuscitou para que permitir que nós pudéssemos navegar no oceano da eternidade. Ele abre a porta, o véu se rasga e nós agora temos acesso a Deus, a qual estávamos totalmente afastados. Um abismo nos separa de Deus. Hoje, Jesus é a ponte. Sem Jesus, caímos no abismo. Não há possibilidade de nenhuma criatura acessar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E do Jesus Cristo, a qual é Senhor da igreja, não do Jesus Cristo que serve a igreja. Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Nós somos regidos por sua ordem. Não queiramos que Ele se adapte à minha vontade, ao meu querer, ao meu jeito, à minha ideologia. Mas é nós que devemos nos adaptar e nos render ao senhorio do Senhor Jesus. O ladrão que quis que Jesus resolvesse o seu problema não se adaptou. Ele não enxergou. Ele queria que o Senhor se adaptasse à sua vontade. Mas o outro ladrão se rendeu
a quem poderia lhe dar a eternidade. Deus é Deus. Nós contamos uma história breve de crucificação, mas a história da humanidade ela é muito mais longa, e o Senhor foi o Criador da humanidade. Queremos nós hoje, muitos de nós, exigir de Deus que Ele faça algo porque acha que merece. Mas nós devemos nos render a Ele, porque Ele morreu na cruz, porque me ama e porque te ama. Ele se rendeu na cruz porque decidiu morrer por mim e por você. Ele escolheu morar comigo e com você na eternidade. Foi uma escolha dele, não foi uma necessidade nossa, porque nós já estávamos perdidos. Ele não fez favor para mim ou para você, mas Ele teve misericórdia de mim e de você. Esse Jesus é vivo e ressuscitou, e até hoje está aí. Só que como nós lemos hoje na ceia e vimos o vídeo que o pastor colocou, negligenciamos porque estamos fartos. Se eu não quiser, se aqui não falar aquilo que eu gosto, eu vou para a igreja ali da outra rua. Se lá não falar o que eu gosto, eu vou para a igreja do outro bairro. Se lá não falar o que eu gosto, não se enquadrar naquilo que eu admiro, eu vou para a igreja em outra cidade. E assim eu vou de igreja em igreja, até achar um Jesus que resolva o meu problema. Do que você ficar, sofrer as aflições, esperar, conhecer a palavra, absorver e ter uma experiência extraordinária com Jesus. Porque Ele vai te mostrar o céu. Porque Ele vai te mostrar a eternidade. Porque Ele vai te mostrar o verdadeiro sentido daquele que serve a Jesus. Que nós possamos pensar assim. Hoje a cruz está vazia. Quem tinha que ir para o céu, daqueles dois, quem tinha que ir para o inferno já foi. E Jesus saiu dela e ressuscitou. A imagem que temos é uma cruz vazia porque Ele ressuscitou. E jamais será condenado outra vez. Porque Ele hoje reina para todos sempre. Hoje Ele manda no céu e no inferno. Hoje Ele domina sobre passado, futuro e presente. Hoje Ele está acima de todo poder, de toda vontade, de toda ideologia, de todo querer humano. Ele apenas responde ao próprio Pai, e Ele é o próprio Pai. Esse é um Deus que você serve e vai morar com Ele na eternidade. Nós somos seus filhos por herança, diz Ele. Tomemos essa herança como posse, para que nós possamos viver a experiência da eternidade, mesmo neste tempo ainda que está se esvaindo sobre as nossas mãos. Respire fundo, tome fôlego e avancemos mais um pouco. Jesus já tem preparado o nosso paraíso. O último versículo eu quero ler, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor Jesus? O Senhor preparou coisas extraordinárias para você, amém? Fiquemos de pé, em nome de Jesus. Queria chamar o Moshe para louvar um hino. E eu quero que você... Primeiro eu queria perguntar se há algum visitante nessa noite que quer se render a Jesus. Ao Jesus que quer te levar para a eternidade.
Existe alguém que quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador nessa noite? Existe alguém? Vamos louvar o hino. Quero que você entre na presença do Senhor e reflita sobre o que foi falado nesta noite. Que o Senhor da eternidade se revele a você. Que esse Deus que tem um mar, um oceano de bênçãos só pela sua presença possa se revelar a você. As demais coisas vão ser acrescentadas porque o Senhor nos ama como Pai. Mas o que Ele mais interessa é salvar a sua alma. E Ele não quer perder, porque o preço que Ele pagou na cruz foi muito alto, foi muito difícil, foi muito duro. Deus chorou ver seu filho numa cruz de condenado, de assassino, de homicida. Mas quando Ele olhou para Jesus, Ele olhou para mim e para você. Eles vão precisar disso. Eles vão precisar, e é preciso que Jesus, o meu filho, passe por isso. Então reflita na importância de Cristo Jesus para você, no seu caminhar, ao sair daqui, amanhã, na semana. Tome uma posição, uma atitude de ser melhor diante de Deus.